Cadê as crianças? Tem criança aí hoje? Tem ou não? Ah lá, pode vir. Vem aqui por gentileza, vamos orar por vocês. Fiquei muito feliz quando estava aqui na frente no início do culto, em que a Alice me perguntou que dia que vai ter batismo, Gilda. A Alice quer se batizar, né, Alice? Muito bem. Pode vir aqui à frente. Alguns irmãos também já falaram conosco, né, a intenção de se batizarem. Graças a Deus, vamos ter um batismo no final do ano, se Deus quiser. Várias pessoas já manifestaram também esse desejo. Podem vir aqui à frente, as crianças. Isso, pode vir devagarzinho. Amém. Qual que é a tia que vai estar hoje, a irmã Fátima? Vem aqui, irmã, por gentileza, e a irmã Marilde também. Vem aqui também, vamos orar por vocês. Agora tá quase 10, Tiagão. Melhorou muito desde o início do culto. Amém. Estava orando ali desde o início do culto para esse som melhorar, mas está quase 10. Valeu, Tiagão, bom demais. Vamos orar, crianças? Como que vocês oram? Fala para mim. Como você ora, Luísa? Fecha os olhos? Então fecha os olhos todo mundo. Vamos falar com o Papai do Céu? Pai, muito obrigado pela vida desses pequeninos. Muito obrigado porque o Senhor, eles são do Senhor, Papai. Nós declaramos que eles serão homens e mulheres segundo o teu coração. Mulheres e homens, ó Pai, fiéis a Ti, servos do Senhor, que propagarão a Tua palavra, ó Pai, e testemunharão do testemunho de Jesus Cristo. Ó Pai, cobre cada um com Teu sangue, ó Pai, usa as professoras para que possam ministrar no coraçãozinho deles e na mente, para que a cada dia eles não possam se desviar nem para a direita nem para a esquerda dos Teus santos e benditos caminhos. Te pedimos também pelos pais que estão aqui, Senhor, pelas mães, pelos tios, pelas avós. Ó Pai, cada um que está aqui possa exercer esse ministério, possa abençoar a vida das crianças que estão ao nosso redor. Assim oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E as crianças dizem? Amém. Pode ir para a salinha. Deus abençoe vocês. Irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza. Eu trarei a mensagem aos irmãos essa noite. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra lá no Evangelho de João. Ih, machucou? Não. Lá no Evangelho de João, capítulo 21. Se você já achou, diga amém. João 21, a partir do verso 1. Amém? Na minha versão diz assim: depois disso, o título diz: Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e mais 2 discípulos de Jesus, 7, com Pedro. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Verso 5, Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, o próprio João: é o Senhor.
Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava tão cheia, mas tão cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Feche seus olhos. Pai, esta é a tua palavra. Fala conosco essa noite. Espírito Santo, tem total liberdade para falar comigo e com os meus irmãos, Pai. Ministra na nossa mente, no nosso coração, para que possamos sair daqui transformados e cheios do teu Santo Espírito. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Temos uma porção da palavra aqui em que é a terceira aparição de Jesus. Jesus já tinha aparecido 2 vezes aos discípulos. Na primeira vez eles estavam fechados, né? Com medo dos judeus. Jesus aparece no meio deles. Aí eles se assustam, né? Tomé não estava dessa vez, inclusive, né? É desse fato que Tomé fica, né, com a fama de descrente, né? Ver para crer. Os discípulos falam para ele: Jesus esteve aqui conosco, nós pudemos vê-lo, ele esteve aqui conosco, comeu. Aí Tomé: não acredito não. Só se eu ver, só se eu tocar nas feridas, nas mãos. E Jesus aparece a segunda vez. E aí Tomé tem a oportunidade. Jesus fala: toca aqui, Tomé. Será que sou eu ou não? Será que eu ressuscitei ou não? Aí Tomé crê, né? Aí Jesus fala: bem-aventurados os que não viram e creram. Isso é fé, né, irmãos? Precisa ver para crer, aí, né, não é fé. Hebreus capítulo 11 nos diz que a fé é a certeza daquilo que se espera, daquilo que não se vê. Nós precisamos ver a Deus para crer nele. Está aí espalhado no mundo. Não sei como que os ateus ainda, né, acreditam numa teoria do acaso. Tudo surgiu, tudo que está aí surgiu do acaso. Ninguém criou, né? Foi uma explosão. Mesma coisa de falar que surgiu um bolo aqui, ó. Surgiu um bolo. Vamos supor que os irmãos, pode ser o pão que está aqui, né? Um pão, é um banquete que está aqui. Como que surgiu esse pão aqui? Não, um caminhão bateu ali, explodiu. Ele estava cheio de farinha de trigo, de leite, né, Claire? Estava cheio de ingrediente. Aí explodiu, os ingredientes se juntaram, surgiu um bolo, surgiu um pão. É essa mais ou menos a teoria, né? Que os, entre aspas, cientistas explicam a origem do mundo, a Terra, com toda essa complexidade, o ser humano. Quanto o ser humano é complexo? Quantas informações existem no DNA de uma célula de um ser humano? Nem sei, bilhões, nem sei, perdi as contas, já vi uma vez, mas esqueci. E quem não acredita no Senhor, em Deus, fala que foi obra do acaso. Enfim, o fato aqui, esse texto que nós acabamos de ler, alguns comentaristas até falam, intitulam de a noite da derrota. Pedro provavelmente tinha abandonado já o seu ministério, né? Tinha voltado a pescar, após Jesus falar para ele: você vai ser pescador de quê? Almas, de homens. Você não vai pescar mais peixe, não. Você quer? Quero. Beleza, aceitou, né? Levou, fez parte. Só que no momento em que Jesus é preso, lá no Getsêmani, todo mundo foge, lembra? Não fica um. Pedro até tenta, né, defender Jesus, arranca a espada, tenta, né,
até corta a orelha de um dos soldados. Jesus fala, não, Pedrão, baixa a bola. Espera aí, não é agora, calma, para que isso? Aí Pedro, né, de certo, fala, tá bom, né, Senhor, se o Senhor quer morrer, né, então morra. Os judeus esperavam um líder político, né, Vitor? Estudamos isso hoje na EBD. Por isso que eles não aceitaram, eles acharam que o Messias viria e destronaria o imperador romano. Seria um rei terreno. Aí Jesus fala, o meu reino não é este mundo, um reino espiritual, não agora. No final dos tempos, sim, o Senhor se assentará e reinará. E todo olho verá, mas na primeira vinda dele, não. E ele fala e o pessoal fica, né? Aí quando ele é preso, todo mundo corre, foge. E Pedro e João, a palavra fala que acompanhavam de longe. Ele foi preso e Pedro e João o acompanham de longe. João capítulo 18, salvo engano. Eles acompanham, vamos ver no que vai dar isso, né? E Jesus é levado ao Sinédrio, e eles tentam, ficam lá na porta, vamos ver o que vai acontecer. Enfim, alguém pergunta para Pedro, né? E aí, Pedrão, você também é um dos discípulos? Aliás, isso começa, a história mesmo começa na última ceia. No momento da última ceia, se os irmãos se recordam, o Senhor fala, alguém vai me trair. Lembra? Um que está aqui vai me trair. E os discípulos começam a se perguntar, Senhor, porventura serei eu? O outro fala, será que é quem? E um fato interessante é que o próprio Pedro não fala isso, ele fala pelo contrário. Fala, João, pergunta aí, Jesus, quem que é? Porque nós dois não vai ser. Nós dois somos pedra firme, né, João? Aí o João, Aí Jesus fala, Pedro. Aí o próprio Pedro fala, Senhor, de modo algum serei eu, se preciso for, eu morrerei pelo Senhor. A minha vida eu vou dar pelo Senhor. Aí o que Jesus fala para ele? Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Baixa a bola, Pedro. Você acha que você tem essa capacidade de morrer por causa de mim? Você vai me negar. E é o que acontece. No primeiro momento em que ele é questionado, ele fala, não, eu não sigo esse Jesus aí não. No momento em que Jesus é preso, em que eles acompanham, ele e João acompanham, chega no portão do Sinédrio e fala, você também é um desses discípulos? Não, não sou. Segunda vez, parece que eu te vi com eles. Não. E na terceira vez, a palavra fala que ele pragueja, que ele xinga, que ele excomunga. Será que ele negou? Será que ele estava disposto, nesse momento, a dar a vida pelo Senhor? Será que ele estava preparado? O título da nossa reflexão hoje é o primeiro mandamento. Os irmãos se recordam qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas, abra lá comigo, e ao próximo como a si mesmo é o segundo, né? Mas o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o que Jesus faz com Pedro, nesse momento, é realmente um teste. Nós vamos continuar a leitura daqui a pouco. É um teste. Será que você e eu, irmãos, já vou atropelar aqui, geralmente eu faço um roteiro, né? Mas já vou colocar o checkmate. Será que eu e você estamos dispostos a morrer por Jesus? Hoje, nós vivemos num país, graças a Deus, cristão. Amém? Mesmo que católicos, né? Meio que evangélicos, a maioria é católica, evangélica, até espírita, mas né, tem a fé no suposto Jesus. Nós temos liberdade, vivemos num estado laico. Nós temos a liberdade de cultuar, né, de portas abertas, janelas abertas aqui, ao Deus que nós quisermos. E graças a Deus, o Deus que nós cultuamos é Jesus Cristo. Mas lá na Ásia, lá na Índia, no Oriente Médio, quantas perseguições que nossos irmãos não passam
no dia de hoje, se você digitar lá no Google, cristão perseguição, você vai ver, eu digitei ontem, você vai ver notícia de semana passada, que o pastor fulano de tal, Yan Jong-won, foi morto a paulada lá na Índia, por causa da sua opção religiosa. Foi morto por um desafeto islâmico, hinduísta. E aí, se fosse eu e você, será que nós teríamos essa ousadia de morrermos por causa do Evangelho? Abra comigo num fato emblemático, lá em Atos capítulo 7, que é considerado o primeiro mártir da igreja. Lembram do nome dele? Exatamente, Atos capítulo 7, verso 54. Quem achou diz amém. Estevão aqui vai falar, vai ter um grande discurso. Se você voltar no início do capítulo 7, você vai ver lá que ele faz uma grande recapitulação nos primeiros versículos, falando desde Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, que libertou o povo do Egito, e vai falando até que ele chega no versículo 52 e 53, não precisa ler, em que ele fala: o Messias foi profetizado, foi prometido, e ele veio e vocês o mataram. Vocês mataram, Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E no verso 54, o que acontece? Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Verso 56, então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eu acho maravilhoso esse versículo, que na maioria das vezes, que fala de Jesus assentado, que está ao lado de Deus, ele está assentado. Mas nesse versículo específico, Jesus está de pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-os da cidade, o apedrejaram. Está muito alto o microfone ou não? Agora que eu me dei conta, eu já grito, tá bom? Lá não está aqui, o povo está na frente, aqui não está muito alto não, né? Beleza. E apedrejaram Estevão, e as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava lá, presenciou tudo, até incentivou. Isso aqui desencadeia uma grande perseguição da igreja, a partir de Atos capítulo 8. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele viu o Senhor Jesus à direita de Deus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto. Presta atenção no que ele disse: Senhor, desce fogo do céu e mata todo mundo aqui. Será que ele falou isso? Senhor, não os condenes por causa desse pecado. Isso aqui, irmãos, ensina muita gente que se diz cristão. Isso aqui é um tapa na cara. Muita gente, o camarada fez isso aqui com ele, fica de mal 1 ano. O camarada que estava sendo apedrejado, sabe o que é isso? Escorraçou ele da cidade, enxotou, chutou, cada um pegou uma pedra, jogou nele até matar. No final, um pega uma pedra grandona e joga na cabeça dele para acabar de matar. E o que ele fala? Perdoa, Senhor. Não impute esse pecado a eles. Porque eles estão cegos espiritualmente. Eu enxerguei a verdade, mas eles não. Parou para pensar um pouquinho no que eu e você estamos pensando ou agindo? Qual que é o significado da palavra perdão para você? Lembrando que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós não seremos perdoados. É simples. Está até na oração do Pai Nosso.
perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você tem dificuldade para perdoar o seu irmão, pelo que quer que seja, ore a Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer um memorial aqui, relembrando a última ceia, a morte e a ressurreição de Cristo, né? O corpo e o sangue do nosso Salvador. E a palavra nos fala, se você está aqui prestes a fazer isso, e tem alguma coisa contra o seu irmão, larga e vai lá e resolve antes. Se você está com raiva de alguém, se você ainda não perdoou, sonde o seu coração. Se espelhe em Estevão. Certa vez uma irmãzinha, o pastor chegou na igreja, recém-chegado, né? Pastor novato, chegou na igreja e falou, uma irmãzinha chegou e falou perto dele, nossa, mas eu não suporto a fulana de tal. Ele falou, não, então vamos conversar, vocês duas brigaram, o que aconteceu? Não, porque a fulana de tal entra na minha cozinha sem pedir. Ah, é? Lá na casa da irmã? Não, aqui na igreja, eu que cuido da cozinha às vezes, e ela entra lá sem falar nada, sem dar satisfação. Falou, ué, mas a cozinha da igreja é sua, irmã. Percebe o quanto coisas pequenas, picuinhas, nós às vezes pensamos e fazemos e remoemos. E cristãos verdadeiros, na hora da morte, fala para perdoar quem está apedrejando o próprio. Bom, vamos continuar a leitura aqui. Volta lá para João 21. Já estamos quase no meio. João 21, verso 15. Voltou? Achou? Alguém dormindo? Não, né? Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Primeira pergunta de Jesus. Primeiro teste, sondando o coração dele. No último encontro ele não estava preparado. Falou que morreria por Jesus, mas quando a coisa aperta ele sai correndo. E nega, e pragueja Jesus. Agora Jesus bate a real nele de novo. Pedro, você me ama? E eu acho maravilhosa a palavra de Deus, porque a palavra nos fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, quando a cultura, a língua já estava tudo desenvolvido, as estradas já estavam feitas pelo Império Romano. E no grego, no original grego, essa primeira pergunta aqui de Jesus, ele utiliza o verbo agapau, que vem do substantivo ágape, que significa o amor perfeito, o amor sacrificial, de João 3,16. Então, Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama? Utilizando o amor ágape, agapau. O que Pedro responde? Sim, Senhor. E interessante que ele fala, mais do que esses outros me amam. No último episódio, Pedro fala, Senhor, eu morreria por você, ou seja, eu te amo mais do que todo mundo. E Jesus o confronta aqui, você me ama mais do que todos estes? E ele responde, sim, o Senhor sabe que eu te amo. Só que na resposta, ele não utiliza o amor ágape, ele utiliza o amor filéu. Algumas traduções, a NVI inclusive, traduz como, o Senhor sabe que eu gosto de você. Ou seja, o Senhor sabe que eu tento, Pai. Eu tenho um sentimento, mas não é um sentimento perfeito, aquele amor sacrificial. Tanto é que o Senhor viu que eu neguei. Na hora que a coisa apertou, eu falei que eu nem cristão eu era. Eu gosto de você, Jesus. Já viu que muitas pessoas são assim? Não, eu gosto, eu acho bonito, né? É bom ir na igreja, é legal, não, é bom, a gente tem que ter uma religião. Já viu? Alguns falarem isso? Não, meus filhos, inclusive, eu quero criar na igreja. Mas Jesus não é o Senhor da vida da pessoa. Seguindo,
Sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe fala: apacente os meus cordeiros, ou o meu povo. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu. Aí nesse momento, Jesus já desce no nível dele. Pedro, que é Simão, você me ama filéu? De verdade. Já nem fala mais do amor ágape. Pedro, você me ama verdadeiramente, fraternalmente, de verdade? Sim, o Senhor sabe que eu amo filéu. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Verso 17, pela terceira vez, Jesus lhe pergunta: Simão, filho de João, ou seja, Simão Pedro, você me ama? Nesse momento, Pedro dá uma baqueada, né? Falou: nossa, mas já falei 2 vezes aqui, Jesus não para com essas perguntas. Gente, o que ele quer que eu falo? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas? Quantas vezes Jesus pergunta para ele? 3 vezes. Para cada vez que ele nega a Jesus, Jesus o confronta com a mesma pergunta: Pedro, você tem certeza que você me ama? Você me negou 3 vezes. Não tem nem 40 dias. Não tem nem um mês. Você me negou. Você me ama. E ele entristece. Pedro entristece, ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. E ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Vamos parar por aqui então. O primeiro ponto de reflexão que eu gostaria de falar ao seu coração: avaliação, autoavaliação sincera. Irmãos, de tempo em tempo, nós devemos nos autoavaliarmos. É isso aqui que Jesus fez com Pedro. Será que você ama mesmo? Às vezes a gente cai no automático, já viu? Não, segunda-feira eu trabalho, beleza e tal, lá levo meus filhos na escola, estou lá no meu trabalho, domingo eu vou na igreja, né? Beleza, está tudo bom. Segunda-feira cai na rotina de novo, eu nem lembro que eu sou cristão. Amanhã, 7 horas da manhã, segunda-feira. E a gente cai nessa rotina, no automático. Segunda a sexta, beleza, sábado, domingo vem na igreja. E esse amor que cada um de nós tem pelo Senhor Jesus, todos nós sabemos que Ele não é perfeito. Você concorda? Cada um de nós ama, pelo menos tem um desejo intenso, aquela chama. Mas isso não é perfeito, irmãos. Quem que tem certeza que morreria por Jesus se vivesse num país islâmico? Quando a coisa apertar mesmo, se é cristão, se for cristão vai morrer agora. E aí? A gente não sabe. E é muito interessante que no verso 18, Jesus fala para ele, continuando aí no verso 18, em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. E o verso 19 ele explica, né? Que expressão estranha é essa? Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. A tradição judaica diz que Pedro morreu que jeito? Alguém sabe? Crucificado. Só que no momento da sua morte, ele pede, como o Vitor falou, para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele fala: eu não sou digno de viver, eu dou a minha vida pelo meu Senhor, mas eu não sou digno de morrer como ele morreu, de ser crucificado da forma que ele foi. Então me vira de cabeça para baixo. E é isso que Jesus está falando aqui para ele: Pedro, agora eu sei que você não está preparado, meu filho, eu sei, você é impetuoso, mas quando você for morrer, lá na frente, no momento que você estiver maduro,
Você vai dar a sua vida por mim. Eu sei disso, mas agora, apacenta as minhas ovelhas. Você tem uma caminhada pela frente. Você tem muito que aprender. E no primeiro sermão de Atos 2, lá Atos capítulo 3, Pedro prega e quantas almas se convertem? 3.000 almas se convertem. A igreja iniciou ali. Jesus enxerga o meu e o seu melhor. Sabia disso? Jesus sabe que lá na frente, o melhor da Gilda, ele sabe. O nível de maturidade que ela vai ter daqui 10 anos de caminhada cristã, Jesus sabe. E é isso que ele enxerga, porque ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, presciente. Isso significa o quê? Que o nosso amor imperfeito agora, nesse momento, em que nós não temos nem certeza se nós daríamos a vida por Jesus, esse amor pode mudar, pode se aperfeiçoar. Amém? E Deus espera isso de nós. Abra comigo, por gentileza, lá em Apocalipse capítulo 2. Para a gente não ter dúvida. Final da Bíblia, último livro, Apocalipse capítulo 2. Achou? Quem achou diz amém. João tem aquela visão e escreve 7 cartas às igrejas da Ásia. E no capítulo 2, verso 2, ele diz à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Verso 4, presta atenção. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro, o quê? Amor. Beleza, agora ficou bom. Mexe mais não. Obrigado. Eu conheço as suas obras. Eu sei que você tem feito. Eu sei que você tem trabalhado. Eu sei que você dá o seu sangue lá na igreja. Eu sei. Eu sei que talvez você trabalha no ministério infantil. Eu sei que talvez você trabalha, toca no louvor. Eu sei que você às vezes ora, intercede pela sua igreja. Eu sei. Conheço as tuas obras. Mas existiu um dia em que o seu amor foi maior por mim. Esse foi o recado de Jesus para a igreja de Éfeso. Existiu um momento em que no seu coração ardia de amor, de paixão pela minha palavra. E Deus não aceita metade do amor, irmão. Sabia disso? Não aceita pouco amor, pouco dedicação. Ou é tudo ou é nada. Deus não precisa mendigar seu meio amor. Você acha que Deus precisa de adoração, por exemplo? Lá no céu, 24 horas por dia, 7 dias por semana, os anjos, os querubins louvam a Deus. Nós só vamos somar lá nesse coral. Será que houve algum dia da sua existência em que a chama do amor a Deus ardeu mais do que hoje? Se houve algum dia da sua existência em que você teve aquela paixão, sabe? Aquela vez que você converteu, aquele novo convertido, que quer fazer tudo. Lembra do endemoniado gadareno? Estava cheio de demônio lá no meio dos sepulcros. Jesus chega e liberta ele de tudo. O que acontece com ele? O que ele quer na hora? Jesus, deixa eu ir com o senhor no barco, por favor. Eu quero, Jesus, ir com o senhor. Eu quero estar com o Senhor, eu quero contribuir no reino, eu fui liberto. Você nasceu de novo já, irmão? Amém? Se você já nasceu de novo, houve um milagre na sua vida.
Efésios capítulo 2 fala que nós estávamos mortos. E o Senhor veio para nos dar a vida, nos ressuscitar da morte que estávamos nas nossas iniquidades, nos nossos pecados. E o primeiro amor? Como que está na sua vida? Ou você está numa crescente? Desde a sua conversão você está na caminhada cristã, buscando mais e mais a Deus. Hoje você lê mais Bíblia do que ano passado. Hoje você pensa mais em Jesus, no reino de Deus. Ou houve um tempo em que você foi, entre aspas, mais crente, se é que existe isso. Na minha família existe uma história muito bonita de conversão do meu pai. Viveu 2001 que ele se converteu. Eu nasci em 81, então quando eu tinha 20 anos ele se converteu. Então, mais de 20 anos ele foi escravo do vício, do alcoolismo. E quando ele converte, pensa num camarada que ficou crente, irmão. A gente fala que ele ficou mais crente que a gente, que já era crente já há mais de 10 anos. Pensa num camarada que só falava de Bíblia. Pensa num camarada que ia no açougue e falava de Jesus para o açougueiro. Ele ia no vizinho e falava, aceitei Jesus, Jesus mudou a minha vida. Percebe? Esse primeiro amor que está falando aqui em Apocalipse capítulo 2, chega até a ser chato. O camarada chega até a ser chato, porque só fala de Deus. Só fala de Jesus a tempo e fora de tempo. Porque ele viu a luz de Deus na sua vida, ele enxergou a glória de Deus. Percebe? É esse amor que o apóstolo João, ditado por Jesus, está falando aqui no livro de Apocalipse, à igreja de Éfeso. Eu sei que você tem feito, conheço as suas obras, mas tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, a minha oração é para que o Senhor sonde o seu coração no mais profundo e te mostre se você precisa voltar ao seu primeiro amor. Ou não, ou você está bem, hoje é o seu ápice. Sua vida cristã vem numa crescente, hoje você está no ápice, no topo. Você nunca esteve mais crente como é hoje. Será? E o último ponto que eu queria falar com você é que o amor se expressa também com atitudes. Hoje, a gente percebe, né, irmãos? Tem crente de todo tipo, de todo jeito. A gente percebe que tem irmãos muito, obrigada, Luísa, muito empenhados, e aqui essa igreja é um exemplo, dou graças a Deus, louvo a Deus pela vida de quase todos os irmãos aqui, não conheço todos, né, mais de perto, mas praticamente todos, desde quando nós assumimos o ministério aqui, todos estão empenhados em levar essa igreja aqui para frente, para andar. E conversando esses dias com um pastor, amigo meu, ele diz, rapaz, tem irmão que é difícil demais, né? Daqui a pouco, Ludmila, quase. Alarme falso, mais 5 minutos, a gente finaliza. Rapaz, é difícil. Às vezes você fala com o irmão para ajudar, né? Ajudar, a gente precisa, sei lá, de alguém no ministério infantil. O irmãozinho vira e fala assim, não, mas o ministério infantil aqui da igreja é fraco. Eu quero uma igreja em que o ministério infantil já seja forte. Quer chegar, já quer encontrar um negócio pronto. Eu quero um ministério infantil bom. Eu quero um estacionamento, né? Aqui não tem nem estacionamento aqui nessa igreja. Tem que parar o carro na rua. Se o ladrão roubar meu carro. Eu quero uma igreja que tenha estacionamento. Eu chego com segurança, estaciono, sento lá. Meus filhos vão para a salinha, né? Aprendem, são ministrados. Mas não quer ir lá ajudar na salinha. Não quer participar, sabe? Não estou falando de ninguém aqui, já adiantei, né, irmãos? Aqui, graças a Deus, temos pessoas maravilhosas, louva a Deus, sem demagogia, que estão
tudo, ou quase tudo, né? Que a gente pede. Eu sou um pouco acelerado, peço muita coisa para muita gente. Mas graças a Deus, nós temos caminhado. E a cada dia, talvez você possa se doar um pouco mais no ministério, no reino de Deus aqui na terra. Talvez, não sei, você já pensou em dar aula para criança? Temos excelentes professoras lá, mas precisamos de mais. Talvez um professor, não sei. Precisamos de mais para fazer uma escala maior, para que as tias, né, estejam mais aqui no templo. Faça uma escala com uma vez por mês, né, Alessandra? Que o revezamento seja maior, entende? O que você pode contribuir um pouco mais? Além de voltar ao primeiro amor, o que eu posso doar mais da minha vida? O dia tem 24 horas, 8 horas você dorme. Se não dorme, pelo menos deveria, né? Se não dorme direito, você vai envelhecer mais rápido, sabia? Isso serve para mim. Pensa num negócio que eu não consigo. Dormir cedo. Meia-noite, meia-noite e meia, né, Anderson? O Anderson também, eu sei que dorme tarde. Você dorme 8 horas. Vamos supor que você trabalhe mais 8 horas. Normalmente. E as outras 8 horas do dia? O que você faz, irmão? Você pelo menos lembra de Deus? Você pelo menos passa pela sua cabeça nas outras 8 horas de fazer algo para o reino de Deus aqui na terra? Ah, não, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não estou preparado, como Pedro também não estava e achava que estava. Se você acha que não está, já é o primeiro passo para você se capacitar. Há 30 dias atrás eu lancei um desafio para a igreja: lermos o Novo Testamento em 90 dias. Lembram? Ou todo mundo esqueceu? Dia 7 de setembro vai vencer os 3 meses. Como está a sua leitura? Vamos prorrogar por mais um mês? Será que dá? Ou setembro dá para nós terminarmos? 3 capítulos por dia, irmão. Será que é muito? 10 minutos. 10 minutos de leitura da palavra de Deus. 10 dias que você vai fechar seu celular, vai guardar ele, vai pegar a Bíblia e vai abrir. E vai falar: não, esse tempo aqui é meu e de Deus. Ore. Ah, não, mas a Bíblia é complicada, eu não sei entender. Hoje a gente tem N versões da Bíblia. Tem Bíblia na linguagem de hoje, nova versão internacional, nova versão transformadora, nova tradução na linguagem de hoje, nova Almeida atualizada. Pegue a Bíblia, 10 minutos por dia, e busque o seu Deus. Eu não sei o que passa no seu coração nesse momento. Talvez você precise regressar ao caminho. Rever as obras que você fez antes. Talvez você precise, não sei. Mas o Senhor sabe. E você também sabe. Feche seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Daqui a pouco nós vamos nos lembrar aqui do sacrifício de Jesus. E eu não queria que fosse um momento banal ou banalizado. Eu queria que fosse verdadeiramente um momento de transformação na sua vida. Um momento em que você tomasse uma decisão. Novamente, não sei se você já tomou há quanto tempo, nem quero saber. Eu quero saber do hoje. Porque o Senhor está te falando. João, Pedro, Carlos, Léo, não sei. Tu me amas. Mas você me ama de verdade. Eu ocupo o trono. Eu sou o Senhor da sua vida. Em todas as coisas, nada está acima de mim na sua vida.